Capítulo 83 A Reforma do Vestuário. Caros irmãos e irmãs, o motivo de eu chamar-lhes novamente a atenção para o assunto do vestuário é que alguns parecem não compreender o que escrevi anteriormente. Alguns que não estão dispostos a crer no que escrevi estão fazendo esforços para confundir nossas igrejas sobre esse importante assunto. Muitas cartas me foram enviadas relatando dificuldades, às quais ainda não tive tempo de responder. Agora, respondendo às muitas questões, registro as seguintes afirmações, esperando esclarecer definitivamente o problema no que se refere ao meu testemunho. Alguns afirmam que o que escrevi no Testemunho para a Igreja, número 10, não concorda com as declarações feitas em meu trabalho intitulado How to Live. Elas foram escritas a partir da mesma visão, consequentemente. Não são duas visões, uma contradizendo a outra, como alguns supõem. Se houver alguma diferença, é simplesmente na forma de expressão. No Testemunho para a Igreja, número 10, declarei o seguinte: não se deve dar aos descrentes nenhuma ocasião de desonrar a nossa fé. Somos considerados estranhos e singulares, e não devemos adotar uma conduta que leve os descrentes a pensar que o somos mais do que nossa fé requer que sejamos. Alguns que acreditam na verdade podem pensar que seria mais saudável para as irmãs adotarem o traje americano. Todavia, se esse estilo de vestido prejudicar nossa influência entre os descrentes, de maneira que não nos seja possível ter tão fácil acesso a eles, não devemos de modo algum adotá-lo, ainda que soframos muito em consequência. Mas algumas pessoas estão enganadas em pensar que há tanto benefício nesse traje. Se bem que talvez se demonstre um benefício para algumas pessoas, é um dano para outras. Vi que a ordem de Deus foi invertida e suas orientações especiais menosprezadas por aqueles que adotam o traje americano. Minha atenção foi chamada para o seguinte verso: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma de vestuário. Trata-se de um vestuário ousado, completamente inadequado às modestas e humildes seguidoras de Cristo. Há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhantes aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isto é abominação. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Os que se sentem convocados a unir-se ao movimento em prol dos direitos da mulher e da suposta reforma do vestuário podiam romper toda a ligação com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que acompanha um movimento não pode estar em harmonia com o outro. As Escrituras são claras a respeito dos procedimentos e direitos de homens e mulheres. Os espiritualistas adotaram totalmente esse singular modo de trajar-se. Os adventistas do sétimo dia, que creem na restauração dos dons, são muitas vezes tidos como espiritualistas. Adotem este tipo de vestuário e sua influência se perderá. As pessoas os colocariam no mesmo nível dos espiritualistas, recusando-se a ouvi-los. A assim chamada reforma do vestuário porta um espírito de leviandade e ousadia que se ajusta perfeitamente ao vestuário adotado. Modéstia e recato parecem desviar-se daqueles que adotam esse estilo de vestir. Foi-me mostrado que Deus requer que tenhamos uma conduta coerente e sensata. Adotem as irmãs o traje americano e destruirão a própria influência e a de seus maridos. Tornar-se-ia um provérbio e uma zombaria. Nosso Salvador diz: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. Há uma grande obra para fazermos no mundo, e Deus não quer que adotemos uma conduta de molde a diminuir ou destruir nossa influência para com o mundo. Esse testemunho me foi dado como reprovação para as irmãs que se sentem inclinadas a adotar um estilo de vestuário criado para homens. Mas, ao mesmo tempo, foram-me mostrados os males de um estilo comum para as vestes femininas.
Para corrigi-los, foi dado este testemunho encontrado em Testemunhos para a Igreja número 10. Cremos não estar de conformidade com a nossa fé vestir-se de acordo com o traje americano, usar saias balão ou ir ao extremo de vestir compridos vestidos que varrem as calçadas e ruas. Caso as mulheres usassem seus vestidos, deixando um espaço de 1 ou 2 polegadas entre a sujeira das ruas, seus vestidos seriam mais modestos e poderiam ser conservados limpos muito mais facilmente e durante mais tempo. Esses vestidos estariam em conformidade com a nossa fé. Eis um trecho do que eu disse em outra parte sobre o assunto. As mulheres cristãs não se devem dar a trabalhos para se tornarem objeto de ridículo por vestir diferentemente do mundo. Mas, se seguindo suas convicções de dever a respeito do vestir modesta e saudavelmente, elas se acham fora da moda, não devem mudar de vestuário, a fim de ser semelhantes ao mundo, porém devem manifestar nobre independência e coragem moral para ser corretas, ainda que o mundo inteiro delas difira. Caso o mundo introduza um modo de vestir decente, conveniente e saudável, que esteja em harmonia com a Bíblia, não muda a nossa relação para com Deus ou para com o mundo o adotar tal estilo de vestuário. As mulheres cristãs devem seguir a Cristo e fazer seus vestidos em conformidade com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos. Devem elas adotar humildemente uma conduta reta, apegando-se ao direito por ser direito, sem se preocupar com aplausos ou censuras. As mulheres devem agasalhar seus membros visando maior saúde e conforto. Seus pés e pernas devem estar protegidos, assim como os dos homens. O comprimento dos trajes da moda é objetável por diversas razões. Primeiro, é extravagante e desnecessário ter o vestido tão longo, varrendo a sujeira das calçadas e ruas. Segundo, um vestido assim longo absorve o orvalho da grama e a lama das ruas, tornando-se assim uma falta de asseio. Terceiro, assim enlameado, o vestido entra em contato com tornozelos sensíveis, os quais não estão protegidos de modo conveniente, esfriam-se rapidamente, arriscando a saúde e a vida. Eis aí uma das maiores causas da produção de catarro e inchações escrofulosas. Quarto, o comprimento exagerado é um peso adicional aos quadris e intestinos. Quinto, embaraça o andar e às vezes atrapalha o movimento de outras pessoas. Existe ainda outro estilo de vestido adotado pela classe de supostas reformadoras do vestuário. Imitam o máximo possível o sexo oposto. Usam bonés, calças, coletes, paletós e botas, sendo estas últimas as partes mais destacadas no traje. Os que adotam e defendem essa moda levam a pretensa reforma do vestuário a extremos muito objetáveis. Confusão é o resultado. Algumas das quais adotam esse traje podem até estar certas em seus pontos de vista gerais sobre a questão de saúde, mas poderiam contribuir para promover maior bem se não levassem a questão do vestuário a tais extremos. Nesse estilo de vestuário, a ordem de Deus foi radicalmente invertida e desatendidas suas instruções especiais. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque que qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Deus proíbe que seu povo adote essa moda. Não é um traje decente e também inadequado para mulheres modestas e humildes, que professam ser seguidoras de Cristo. As proibições de Deus são consideradas com leviandade por todas quantas defendem a abolição da diferença de vestuário entre homens e mulheres. A posição extremada de algumas reformadoras do vestuário sobre esse assunto lhes enfraquece a influência. Deus determinou que houvesse clara distinção entre trajes masculinos e femininos e considerou o assunto de suficiente importância para dar explícitas instruções a esse respeito, pois se o mesmo traje for usado por ambos os sexos, causaria confusão e grande aumento de crime. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo e contemplasse as mulheres que professam piedade usando esse tipo de vestuário, pronunciaria a repreensão. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10.
A maioria dos professos cristãos desrespeita totalmente os ensinos dos apóstolos, usando ouro, pérolas e vestidos custosos. O leal povo de Deus é a luz do mundo e o sal da terra, e devem ter sempre em mente que sua influência tem valor. Se trocarem um vestido comprido demais por outro curto demais, destruirão grande parte de sua influência. Os descrentes, a quem é seu dever beneficiar e procurar conduzir ao Cordeiro de Deus, ficariam desgostosos com isso. Muitos melhoramentos podem ser feitos no vestuário feminino com relação à saúde, sem que sejam procedidas mudanças tão grandes que ofendam os observadores. A forma do corpo não deveria ser comprimida, no mínimo que fosse, com espartilhos e cintas. O vestido deve ser totalmente confortável, para que os pulmões e o coração possam desempenhar a ação saudável. O vestido deve atingir um pouco abaixo da parte alta da bota, mas curto o suficiente para não varrer a sujeira das ruas e calçadas, sem precisar erguê-lo com a mão. Um vestido ainda mais curto do que esse seria apropriado, conveniente e saudável para as mulheres quando nas lides domésticas, especialmente para as que são obrigadas a executar trabalho ao ar livre. Com esse modelo de vestido, uma saia leve ou duas, no máximo, abotoadas na cintura ou presas por alças, é tudo o que é necessário. Os quadris não foram feitos para suportar grandes pesos. As saias pesadas que algumas mulheres usam forçam os quadris para baixo e têm sido causa de várias doenças difíceis de ser curadas. As sofredoras parecem ignorar a razão de seus padecimentos e continuam a violar as leis de seu ser, comprimindo a cintura e usando saias pesadas até que se tornam inválidas por toda a vida. Quando lhes é apontado o erro, muitas exclamam prontamente: "Ora, pois, tal tipo de vestido seria fora de moda." E se for assim? Eu desejaria que fôssemos antiquadas a respeito de muitas coisas. Se tivéssemos a antiga força que caracterizou as antigas mulheres das gerações passadas, seria bem melhor. Não falo desavisadamente quando digo que o modo como as mulheres se vestem, junto com sua condescendência com o apetite, são a maior causa de sua presente fraqueza e mórbida condição. Existe apenas uma entre 1000 que protege seus membros como deveria. Qualquer que seja o comprimento do vestido, as mulheres devem agasalhar os membros tão completamente como os homens. Isso pode ser feito usando-se calças forradas, franzidas por cordões presos ao redor dos tornozelos, ou calças largas que se afinam na parte inferior. Devem elas ser suficientemente compridas para atingir o nível dos calçados. As pernas e tornozelos são assim protegidos contra as correntes de ar. Se os pés e membros forem mantidos confortáveis com agasalhos quentes, a circulação será uniforme e o sangue se manterá puro e saudável, sem sofrer esfriamento ou bloqueios em sua passagem natural através do sistema circulatório. A principal dificuldade na mente de muitos é o comprimento do vestido. Alguns insistem em que a expressão "o cano da bota" faz referência ao alto das botas usadas pelos homens, que alcançam quase até os joelhos. Se fosse costume das mulheres usar tais botas, então essas pessoas não teriam responsabilidade em entender o assunto dessa maneira. Mas as mulheres geralmente não usam tais botas. Elas, portanto, não têm o direito de entender como pretendem o que escrevi. Para mostrar o que eu quis dizer e que há harmonia em meus testemunhos sobre o assunto, apresento aqui um trecho de meus manuscritos redigidos há cerca de 2 anos. Desde que foi impresso em meu livro How to Live, um artigo sobre vestuário, tem havido alguns que estão interpretando mal a ideia que eu quis comunicar. Eles têm levado a extremo o significado do que eu quis dizer com respeito ao comprimento do vestido e, evidentemente, acharam difícil a questão. Com seus pontos de vista distorcidos sobre o assunto, discutiram a questão do encurtamento do vestido até que sua visão espiritual tornou-se tão confusa que só podem ver os homens como árvores que andam. Mateus capítulo 8, verso 24. Pensam ter achado contradições em meu artigo sobre vestuário, recentemente publicado em How to Live, e o artigo sobre o mesmo assunto editado no Testemunho para a Igreja número 10. Devo afirmar que sou a melhor juíza das coisas que me foram apresentadas em visão, e ninguém precisa temer que eu contradiga meu próprio testemunho, ou não tenha percebido alguma contradição real nas visões que me foram dadas.
Em meu artigo sobre vestuário em How to Live, procurei apresentar um estilo saudável, conveniente, econômico, modesto e apropriado para uso das mulheres cristãs, se assim o escolherem. Tentei, talvez imperfeitamente, descrever tal vestido. O vestido deve ficar levemente abaixo do cano da bota, curto o suficiente para não roçar a sujeira das calçadas e ruas, sem ser preciso levantá-lo com a mão. Alguns contestam que pela expressão cano da bota eu me referi às botas masculinas, mas por cano da bota intentei dizer botas ou polainas comumente usadas pelas mulheres. Houvesse eu imaginado que seria mal entendida, teria escrito mais claramente. Se as mulheres tivessem o hábito de usar botas de cano alto como os homens, eu poderia ver desculpa suficiente para essa interpretação errônea. Penso, porém, que o texto é bastante claro e que ninguém precisa ficar em dúvida. Por favor, ouçam outra vez. O vestido deve ficar pouco abaixo do cano da bota. Agora, notem as qualificações. Deve, entretanto, ser suficientemente curto para não roçar a sujeira das calçadas e ruas, sem ser preciso levantá-lo com a mão. Um vestido ainda mais curto do que esse seria próprio, conveniente e saudável para as mulheres quando em suas lides domésticas, especialmente para as que são obrigadas a executar algum trabalho ao ar livre. Não posso encontrar desculpa razoável para as pessoas entenderem mal e perverterem o que eu quis dizer. Ao falar do comprimento do vestido, se eu quisesse me referir às botas de cano alto, que chegam quase até os joelhos, por que teria acrescentado conquanto deva ser suficientemente curto para não roçar a sujeira das calçadas e ruas, sem ser preciso levantá-lo com a mão? Se quisesse referir-me a botas de cano alto, o vestido seria logicamente curto para não roçar a sujeira da rua sem ser erguido e suficientemente curto para todas as atividades. Circulam informações de que a irmã White usa o traje americano e que esse estilo de vestimenta é geralmente usado pelas irmãs de Battle Creek. Lembrei-me agora de um provérbio que diz: uma mentira dá volta ao mundo enquanto a verdade põe as botas. Uma irmã me disse muito seriamente que temia que o traje americano estivesse para ser adotado pelas irmãs guardadoras do sábado, e que se essa moda se tornasse uma imposição, ela não aceitaria, pois jamais concordaria em usar tal vestido. Com relação ao uso de vestido curto, gostaria de dizer que tenho apenas um, que não é senão um dedo mais curto do que os vestidos que normalmente uso, visto ocasionalmente. Eu me levantava cedo no inverno, e pondo o meu vestido curto, que não necessitava ser erguido com a mão para não se arrastar na neve, fazia vigorosas caminhadas de 2 a 3 quilômetros antes do desjejum. Usei-o várias vezes para ir ao escritório, quando era obrigada a andar pela neve pouca densa, úmida e barrenta. 4 ou 5 irmãs da igreja de Battle Creek fizeram para si vestidos curtos para usar quando empenhadas em lavar roupa ou na limpeza da casa. Um vestido assim nunca é usado quando saímos pelas ruas de Battle Creek, nem nas reuniões. Minhas visões pretendiam corrigir a moda atual, os vestidos longos demais que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. Foi-me mostrado que devemos evitar ambos os extremos. Usando o vestido até a altura do cano da bota da mulher, mais ou menos, evitaremos os males do vestido extremamente longo e escaparemos aos males e notoriedade do vestido extremamente curto. Gostaria de aconselhar aquelas que fazem para si mesmas vestidos curtos para o trabalho caseiro a mostrarem bom gosto e simplicidade, que sejam vestidos de bom caimento, mesmo que destinados às lides domésticas, devem ser convenientes e ter talhe segundo o modelo. As irmãs não devem, quando no trabalho, usar vestidos que as façam parecer espantalhos para afugentar os pássaros pretos do milharal. É mais agradável a seus maridos e filhos do que a visitantes e estranhos vê-las em traje adequado. Algumas esposas e mães parecem pensar que não tem importância sua aparência no trabalho caseiro, quando são vistas apenas por sua família. Mas são muito cuidadosas em se vestir com elegância para os olhos dos outros. Não devem o amor e a estima do marido e dos filhos serem mais prezados do que a simpatia de estranhos e amigos comuns?
A felicidade do marido e dos filhos deveria ser de mais valor para a esposa e mãe do que a de todos os outros. As irmãs não devem, em tempo algum, usar roupas extravagantes, mas trajar-se sempre asseada, modesta e saudavelmente, conforme seu trabalho o permitir. O traje aqui descrito, cremos, é digno do nome de vestido curto reformado. Está sendo adotado no Instituto Ocidental da Reforma de Saúde, por algumas das irmãs de Battle Creek e também em outros lugares onde o assunto é devidamente exposto ao povo. Em total oposição a esse sóbrio vestido, acha-se o chamado traje americano, parecendo mais com os trajes masculinos. Consiste de colete, calças e uma peça semelhante a um casaco, que vai até a metade da coxa. Oponho-me a esse tipo de vestimenta, pois me foi mostrado como estando em desacordo com a palavra de Deus, enquanto que recomendo o outro como modesto, confortável, conveniente e saudável. Outra razão pela qual chamo novamente a atenção para o assunto do vestuário é que uma entre 20 irmãs que professam crer nos testemunhos deu o primeiro passo na reforma do vestuário. Poderá ser dito que a irmã White usa em público vestidos mais longos do que ela recomenda aos outros. A isto respondo. Quando visito um lugar para falar ao povo onde o assunto é inédito e existe preconceito, penso ser melhor tomar cuidado e não cerrar os ouvidos do povo usando o vestido que lhe causaria desagrado. Mas, depois de expor-lhes o assunto e explicar-lhes completamente minha posição, apresento-me perante eles com o vestido reformado, que bem ilustra meus ensinamentos. Quanto ao uso de saias balão, a reforma do vestuário está inteiramente à frente delas. Não pode adotá-las. É na realidade muito tarde para falar sobre o uso de saias balão, sejam grandes ou pequenas. Minha posição a esse respeito é justamente a que sempre foi, e espero não ser responsabilizada pelo que outros possam dizer sobre o assunto ou pela conduta adotada por aqueles que as usam. Faço objeções contra a distorção que fazem de minhas conversas particulares sobre o assunto, e peço que seja observado como minha assentada posição aquilo que escrevi e publiquei a respeito.